Pegue aí a palavra de Deus, por favor. Abra comigo no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos é o quinto livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Acharam? Está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha só, esse nome que salva, você sabe qual é o nome de Jesus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu vou ler agora e quero ouvir você repetir em seguida. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você crê que Deus vai falar conosco nessa noite? Amém? Quem crê? Então desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Isso, aplauda, aplauda bastante. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e vai dizendo glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra será pregada agora. Vem, ó Deus, com teu Espírito. Tome agora a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia ao Pai a tua palavra com poder, com unção, com autoridade. Que a tua palavra, ó Pai, uma vez enviada, ela vá, Senhor, e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por gentileza. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma data muito importante para o povo de Deus. A data do dia 31 de outubro. Amanhã será 31 de outubro. E talvez você não saiba o que tem de importante acontecendo no dia 31 de outubro. Qual é a ocasião que se celebra no dia 31 de outubro. Então eu quero te dizer, o dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. E muitos de vocês, e não só de vocês aqui nessa igreja agora, mas muitos brasileiros cristãos evangélicos não sequer sabem por que são chamados de protestantes. Você provavelmente já ouviu falar no termo protestante para se referir ao evangélico. Mas aí fica aquela questão na cabeça: eu sei que o protestante é o evangélico. Mas por que o evangélico é chamado de protestante? Qual que é a diferença entre o cristão católico e o cristão protestante? Bem, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Você vai entender um pouquinho desta reforma protestante que aconteceu no ano 1517 e que amanhã completa 505 anos. A reforma protestante foi uma ocasião muito importante para o reino de Deus, para a obra de Deus. E Deus escolheu pessoas que foram peças-chave para que essa reforma acontecesse. É impossível falar de reforma protestante e não falar de Martinho Lutero. Quem já ouviu falar em Martinho Lutero? Provavelmente você já deve ter ouvido esse nome.
talvez você não saiba exatamente quem foi, e eu não tenho como te contar nada sobre a reforma protestante sem primeiro te apresentar quem foi Martinho Lutero. Martinho Lutero era um alemão. Eu tenho aqui alguns dados que eu vou te passar para você entender melhor quem é. Um alemão nascido na cidade de Eisleben, mais precisamente no dia 19 de novembro de 1483. O Martinho Lutero era filho de um minerador e de uma católica fervorosa. A mãe do Martinho Lutero era aquelas católicas roxas, sabe? E ele aprendeu com a mãe, que era uma católica fervorosa. Mas teve um dia que Martinho Lutero teve uma experiência, e aquela experiência foi fundamental para ele decidir se tornar o que se tornou. Quando ele tinha 21 anos de idade, ele estava andando na rua, teve uma tempestade muito grande, ele ficou com medo daquela tempestade, e para piorar aquela tempestade, ele foi atingido por um raio que caiu ali do seu lado, e ele foi jogado no chão. Imagine você numa tempestade violenta e ainda por cima vem um raio para cima de você. Ele tinha certeza que iria morrer naquela tempestade por causa daquele raio que lhe atingiu. Então ele, no auge do desespero, se lembrou da Santa Ana, que a sua mãe era devota, padroeira dos católicos naquela época. E aí o Martinho Lutero fez um voto, ou como diziam os católicos, uma promessa, né? Fez uma promessa, que se ele sobrevivesse àquela situação, ele iria entrar para um monastério, ele iria se tornar um monge, ele iria estudar para ser um sacerdote católico. Ele não morreu, sobreviveu àquela tempestade, sobreviveu àquele raio que lhe atingiu, e cumpriu a promessa. 2 semanas depois, Martinho Lutero ingressou num dos 7 monastérios que tinha lá na sua cidade. Ele entrou para o mais rigoroso que tinha, e ali ele começou a estudar, começou a aprender as regras, a teologia católica, a tradição católica, tudo que manda o figurino para um dia se tornar um padre. A data em que Martinho Lutero se tornou padre, a história nos diz que foi no ano 1507. Início do século XV, Martinho Lutero se tornou padre, estava feliz da vida, celebrou a sua primeira missa, começou a fazer o trabalho de um sacerdote. No ano 1510, Martinho Lutero foi visitar Roma pela primeira vez. E eu não sei se você entende o que é para um sacerdote católico visitar Roma. Visitar Roma para um padre é um divisor de águas, é a melhor viagem do mundo, é a maior experiência da vida dele. Para um padre, visitar Roma é mais importante até do que visitar Israel para eles. Então, ele foi premiado com essa viagem de ir para Roma, e ele foi cheio de expectativas. Mas quando ele chegou lá, ele foi tão decepcionado. Ele esperava que fosse ver em Roma uma fé pura. Ele esperava que fosse ver em Roma uma devoção sincera, verdadeira. Mas quando ele andou pelas cidades de Roma, pela Itália, quando ele viu aqueles lugares que eram ditos como sagrados, quando ele conheceu aquelas relíquias, e você sabe que o catolicismo romano sempre foi muito idólatra, sempre gostou de venerar coisas e pessoas, e na época do Lutero, para você ter uma ideia do quanto que o povo era idólatra, eles diziam ter, afirmavam, garantiam que tinham lá em Roma um pedaço da sarça ardente que queimou lá na terra
no deserto do Sinai. Sabe aquela sarça que ardia, mas não consumia? Lá na época de Moisés, em pleno século XV, os sacerdotes católicos diziam para o povo que tinham lá em Roma um pedaço da sarça que queimou, mas não consumiu. Como é que pode alguém acreditar num absurdo desse? Eles diziam que tinham lá em Roma outra relíquia. Sabe qual? A corda que Judas Iscariotes usou para se enforcar. Por que alguém iria guardar a corda que Judas usou para se enforcar? Mas eles diziam que estava lá a corda que ele usou para se enforcar. Outra relíquia, as correntes que prenderam Paulo na prisão. Essa aí até que é menos absurda. Vamos dizer que é ferro, né? Vamos dizer que tenha sido preservada essa relíquia. Mas o fato é, todos esses lugares que Lutero visitou, ao invés de ele ver ali uma fé pura, uma devoção pura, o que ele viu? Exploração. O que ele viu? A ingenuidade do povo sendo abusada. O que ele viu? Sacerdotes que de Deus não tinham nada. Homens hipócritas, mascarados, vestidos de homens de Deus, mas que na verdade não tinham nada de Deus. O Lutero voltou para casa decepcionado. O que era para ter sido a viagem da vida dele, o que era para ter sido a viagem que lhe aproximaria de Deus, só fez com que ele voltasse para casa cheio de dúvidas. E eu louvo a Deus por essa viagem que Martinho Lutero fez, porque se ele talvez não tivesse ido nunca a Roma, ele teria passado o resto dos seus dias lá na Alemanha, sendo um simples padre como qualquer outro. Mas quando ele foi para Roma, fez aquela viagem e voltou decepcionado por causa de muita coisa errada que ele viu e ouviu, ele disse: eu vou descobrir a verdade. E sabe onde que ele foi buscar saber a verdade? Aqui dentro da palavra de Deus. Dá uma glória a Deus por isso, gente. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, olha só o que Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Lutero começou a ler a Bíblia de verdade, porque enquanto ele estava lá no monastério, ele aprendia a coisa como os padres queriam ensinar. Aprendia a tradição católica, aprendia os ritos católicos, aprendia o que o padre queria que fosse ensinado, o que o Papa autorizava que fosse ensinado, mas agora ele está fazendo um mergulho nas Escrituras. Você quer conhecer a verdade? Está aqui, ó, na tua mão. É só mergulhar na palavra, é só estudar a palavra que você conhece a verdade. E quanto mais Lutero foi estudando a palavra, mais ele foi conhecendo a verdade, e mais ele foi sendo liberto pela verdade, porque a liberdade, que é a palavra de Deus, liberta o ser humano da cegueira, da mentira e da escravidão da religião. Finalmente, um dia, o Lutero decidiu, diante de tudo que ele estava vendo dentro da palavra de Deus, que ele não podia mais continuar preso naquele sistema. Ele pensou: eu agora conheço a verdade, e eu não vou enganar mais o povo. Eu vou começar a pregar de forma diferente a partir de agora. Ao invés de fazer aquela pregação que todo padre faz, que é aquela coisa bem regrada, cheia de regras e tradições e misticismo, o Lutero começou a pregar a palavra de Deus pura, de forma clara e expositiva. Dá glória a Deus por isso. A pregação do Lutero mudou da água para o vinho. Estudiosos dizem que do ano em que ele começou a pregar até o ano que ele morreu, ele pregou cerca de 7.000 sermões diferentes. Isso dá uma média de 200 por ano. Imagina. O ano tem 365 dias, ele pregava 200 dias no ano, uma média de 4 pregações diferentes por semana. E ele foi pregando, e o povo da cidade dele, em Wittenberg, na Alemanha, começou a perceber que aquele padre estava mudado.
Só que teve um domingo de manhã que o povo de Wittenberg foi para a igreja, para a catedral da cidade. Era um domingo bem cedo, e quem já foi católico sabe qual é o dia que a igreja católica está mais cheia, qual é a hora? É domingo de manhã, não é? Domingo de manhã é aquela missa que está assim, ó, de gente. E quando o povo chegou domingo de manhã para a missa na catedral de Wittenberg, a igreja estava fechada. O povo tomou um susto. O povo pensou, será que o padre perdeu a hora? O que aconteceu? Só que aí eles foram surpreendidos com a seguinte cena. A igreja estava fechada, sim, mas o padre daquela igreja, que era o padre Martinho Lutero, estava do lado de fora, junto à porta, e ele tinha pregado assim, olha, junto à porta da catedral, 95 teses, 95 apontamentos que ele viu, que ele estudou e que ele concluiu que, apesar de serem pregados dentro da igreja católica, estavam em total desacordo com a palavra de Deus. Quem está entendendo a história que eu estou te contando? Pois bem, o Lutero falou para o povo que veio para a missa: hoje não vai ter culto. Missa, né? Hoje não vai ter missa. O que vocês precisam saber está aqui, ó, leiam. E essa imagem viralizou o mundo todo. Se você der um Google no celular, você vai ver essa imagem do Lutero pregando essas 95 teses na porta da igreja. E o povo começou a ler aquilo. 95 coisas erradas que Lutero viu dentro da igreja católica, olhou para a palavra e viu, está errado, está em desacordo, a palavra de Deus não ensina assim, está tudo errado. O que você acha que aconteceu quando Lutero pregou na porta da catedral essas 95 teses? Você acha que isso ficou por ali mesmo? Não demorou nada para essa notícia chegar em quem? No Papa. O Papa ficou sabendo que lá na Alemanha tinha um padre maluco que estava falando um monte de asneira, e disseram assim: é melhor o senhor calar a boca desse padre, porque senão ele vai arrumar problema para a igreja católica. O padre escreveu uma carta, o padre máximo, né, o Papa escreveu uma carta para o Martinho Lutero, dizendo: olha, eu estou sabendo que você escreveu umas coisas e está falando umas bobagens, e eu vou lhe dar 60 dias para você se retratar, se confessar, se arrepender. E se você não fizer isso em 60 dias, você vai ser excomungado da igreja. Como ele era padre, significa que ele não só não seria mais padre, mas não poderia nem ser membro de qualquer igreja católica do mundo todo. E quem assinou aquela carta foi o próprio Papa. O Papa daquela época era o Papa Leão X, aquele Papa que vendeu indulgências, aquele Papa que falou para o mundo todo que existia o purgatório, um dos papas mais hereges de todos os tempos, esse Papa que estava na época, no poder na época de Lutero. Quando Lutero recebeu a carta do Papa, o que você acha que ele fez? Nada. Simplesmente ignorou a carta e disse: eu não vou a canto nenhum. Ele quer que eu vá para Roma me confessar? Não, eu não vou a Roma. E também não vou me confessar, e também não vou me arrepender, porque eu descobri que existe uma autoridade que é maior do que a autoridade do Papa, a autoridade da palavra de Deus. Vamos aplaudir a Jesus. E o Martinho Lutero não foi para Roma, não confessou, não se arrependeu, não retirou as 95 teses, e ainda lhe digo mais, 6 meses depois, o Papa deu 60 dias para ele se arrepender, né? Ele não se arrependeu, não se confessou, não foi pedir desculpa. 6 meses depois ele pegou a carta do Papa, chamou todo o povo de Wittenberg e falou: eu decidi dar uma resposta para o Papa. Sabe o que ele fez?
queimou em praça pública a carta do Papa e todos os documentos que o Papa havia mandado, que ele tinha tudo, enfim. Se o problema estava grande antes dele queimar a carta, imagina depois que queimou. Aí ele foi convocado por ordem do imperador. Agora não é mais o Papa, agora é o imperador Carlos V, que convocou Lutero para explicar essa situação, porque você sabe que naquela época a política e a Igreja Católica era uma coisa muito junta, né? Então Lutero, diante disso aí, não teve como evitar, ele foi obrigado a ir, e foi. A história diz que no dia que ele foi depor, olha quem que estava lá: o imperador Carlos V, 28 duques, 11 príncipes, 30 bispos da Igreja Católica e 5.000 espectadores. Me diga aí se ele fez barulho ou não fez naquela época, hein? E toda aquela multidão que estava lá queria ver o Martinho Lutero se explicar, se desculpar, se retratar. Só que ao invés de fazer isso, Martinho Lutero aproveitou aquela multidão que estava lá, aproveitou aquelas autoridades importantes que estavam lá, para sintetizar a sua mensagem protestante, que ele escreveu em 95 teses, e ele sintetizou nesses 5 pilares que eu vou te falar agora. Esses 5 pilares eu vou até pedir para pôr aqui no telão, porque provavelmente você nunca ouviu falar deles, ou quem sabe já tem ouvido falar, não sei. Mas o fato é que esse é um assunto pouco explorado, pouco conhecido, mas é muito importante, e tudo que o Martinho Lutero falou foi realmente algo que Deus queria que fosse dito, porque se você olhar para os 5 fundamentos, para os 5 pilares da reforma protestante promovida por Lutero, você vai ver que está tudo de acordo com a palavra. Olha aqui comigo, os 5 pilares da reforma protestante. Primeiro, sola scriptura. O idioma latim era o idioma que os padres falavam, então o Lutero falava também, e ele usou o idioma oficial romano, sola scriptura. Repita aí, sola scriptura. Significa somente a Escritura. O que é que Lutero está pregando para o mundo todo? Que somente a Escritura, somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Como é que funcionava na época do Lutero? No século XV. Na época dele, uma coisa escrita pelo Papa tinha tanta autoridade quanto a palavra de Deus. A tradição católica tinha tanta autoridade quanto a palavra de Deus. E Lutero protestou contra isso e falou: não, está errado. O Papa não é Deus. O que o Papa fala é santo, é sagrado, é inerrante. Que isso? Sola Escritura. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus é que tem total autoridade. Somente a palavra de Deus é que é inerrante. E vamos conferir se o que Lutero falou está de acordo com a Bíblia. Vem comigo, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. E vamos ver o que aconteceu. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Olha só. Aliás, capítulo 3, versículo 16, perdão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz o seguinte: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Está de acordo, sim ou não? O que você acha? Totalmente. Paulo escreveu para Timóteo que é a Escritura, que é a palavra de Deus, que é
capaz de ensinar, de instruir, de exortar. Ou seja, tudo que eu preciso saber para guiar a minha vida da forma que Deus quer, eu encontro dentro da palavra. Então Lutero protestou contra aquela regra de que tudo que o Papa falava tinha que fazer, de que tudo que a tradição católica ensinava estava certo, e você pode acreditar, até hoje, hein? 505 anos depois da reforma iniciada por Lutero, ainda tem gente no mundo que acredita que o que Papa fala é como se fosse Deus falando. Até hoje ainda tem gente que pratica coisas que a tradição católica ensina, como se fosse a Bíblia que estivesse ensinando. Está cheio de coisas que a Bíblia não ensina, mas é a tradição católica que diz. Por exemplo, é a tradição católica que diz que a criança tem que ser batizada quando é pequenininha, senão vai para o limbo. Isso não está na Bíblia. Mas para os católicos é como se tivesse. A criancinha nasce, a mamãe já procura o padre para marcar o batismo logo com a criancinha pequenininha. É assim ou não é? Por quê? Porque eles entendem que o que o Papa falou lá atrás, que a criança tem que ser batizada, é o que vale. A pessoa, ela leu na tradição católica acerca do purgatório, porque a Bíblia não fala de purgatório. O que fala de purgatório são os documentos dos papas, as cartas dos papas, a tradição católica que ensina sobre o purgatório, mas até hoje tem gente que acredita no purgatório. E se qualquer outra religião do mundo, até o evangélico, começar a apresentar outro livro e disser para você, esse livro aqui é tão sagrado quanto a Bíblia, é tão inspirado quanto a Bíblia, rejeite. Quem está ouvindo o que Deus está falando aqui? Rejeite. O pastor, ele tem o papel diante de Deus de proteger a igreja das falsas doutrinas. E hoje em dia existem seitas pseudo-cristãs. O que são seitas pseudo-cristãs? São aquelas que você passa na frente e você jura que é uma igreja, mas não é. Não é. Você passa na frente de um templo que tem como placa Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É uma igreja ou não é? O nome é de igreja, né? Mas não é. Não é. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a seita dos Mormons, e de acordo com Joseph Smith, ele recebeu a visita do anjo Moroni, que lhe deu um outro evangelho. E quando você entra na igreja dos santos dos últimos dias, não é a Bíblia que é lida, não, é outro evangelho, e as pessoas que estão lá dentro estão acreditando nisso. Diga misericórdia. Você acha que é a única? Você vai para a igreja adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia, você olha e fala, não, é uma igreja normal, como qualquer outra. Tudo bem que eles guardam o sábado, mas até aí passa, né? Só que se você for conhecer o adventismo do sétimo dia, você vai ouvir falar numa profetisa que eles têm lá, chamada Ellen Goldwhite. Já ouviu falar? Se nunca ouviu, não perdeu nada, ainda bem que nunca ouviu. Ellen Goldwhite, para o adventista do sétimo dia, é como se fosse a quarta pessoa da trindade, viu? Pai, Filho e Espírito Santo. Ellen Goldwhite. Para o adventista, o que Ellen Goldwhite disser é Bíblia. Tanto é que os adventistas, eles têm muitos livros, muitos, e a grande maioria, Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite está até na confissão de fé do adventista. Na hora de batizar o adventista, fala-se o nome da Ellen Goldwhite. Então você vê que o que Lutero falou há 500 anos atrás, está super atual. É só a Escritura, a Igreja de Cristo, que você tem que receber, aceitar e crer. O segundo pilar da reforma protestante é esse aqui, ó. Solus Christus. Repita aí, solus Christus. Somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Foi isso que Lutero pregou.
Você sabe que na época de Lutero e até hoje o catolicismo não mudou esse ponto de vista, a pregação de que Maria é a medianeira entre Deus e os homens. É uma frase muito popular entre os católicos: pede para a mãe que o filho atende, não é mesmo? E além de Maria foram se introduzindo santos e mais santos e mais santos, e a lista não para de crescer, porque tem fila de gente para ser canonizado pelo catolicismo romano. O número de santos só faz aumentar. Ou seja, cada vez mais gente na fila para o católico pedir, ao invés de pedir para Jesus. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ver se esse segundo sola, dito aqui pelo Lutero, se está de acordo com a palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O Lutero protestou contra as pessoas que aceitavam Maria e os mártires e outros como mediadores. Protesto: não, está errado. Eu li a Bíblia, eu estudei a Bíblia e eu vi que só tem um mediador, que é Jesus Cristo. E foi isso que Lutero pregou para o mundo todo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Grifa esse versículo na tua Bíblia. E a próxima vez que alguém vier dizer para você: pede para a mãe que o filho atende. A próxima vez que alguém vier dizer para você: ah, mas a santa fulana de tal é a padroeira, ah, mas o santo fulano de tal é o protetor disso ou daquilo, você vai dizer: solos Cristos, somente Cristo é que me dá acesso a Deus. Jesus foi bem claro quando disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos aplaudir a Jesus, porque só Jesus Cristo nos leva a Deus. O terceiro pilar da reforma protestante promovida por Lutero foi esse. Terceiro: sola gratia. Repita aí: sola gratia, somente a graça. Eu sou salvo e você é salvo pela graça. Eu não sou salvo por mérito, eu não sou salvo por obras que eu pratiquei, eu não sou salvo por sacrifícios que eu fiz, eu não sou salvo por absolutamente nada que eu tenha feito. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez. Efésios capítulo 2, versículo 8. Abre comigo aí, me acompanha. Veja onde que Lutero estava fundamentando a sua pregação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando Lutero falou que todo mundo era salvo pela graça, aí, meu amigo, é que o povo ficou revoltado mesmo. Porque na época do Lutero, o Papa Leão X estava vendendo indulgências. Olhe para mim aqui. Você estudou isso em história? O que eram indulgências? Era o perdão dos pecados. Porque o Papa Leão X foi o Papa que construiu a Basílica de São Pedro, aquela mega igreja que tem lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde o Papa faz a missa todo domingo. Aquela basílica lá foi construída pelo Papa Leão X. Ele tinha que tirar dinheiro de tudo que era canto. E ele pensou: eu vou fazer umas coisas aqui que ninguém fez. Todo mundo quer perdão do pecado. Então eu vou fazer uma carta, como se fosse um recibo de pagamento, e dizer para a pessoa que comprar essa indulgência que ela está perdoada, que os seus pecados estão perdoados diante de Deus. Olha que absurdo que estava acontecendo na época do Lutero. É por isso que ele protestou, porque quando ele ia pregar a salvação, quando ele ia pregar o evangelho para as pessoas ao invés de chorarem arrependidas na presença de Deus e dizer: eu me arrependo, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, sabe o que as pessoas faziam? Elas sacavam um recibo assinado pelo Papa e diziam: não, eu já estou perdoado, olha aqui minha indulgência.
E foi isso aqui que o Lutero protestou. Ele falou: não, vocês estão enganados. Ninguém é salvo porque comprou uma indulgência. Ninguém é salvo porque comprou o perdão do pecado. O meu perdão do pecado, ele foi conquistado não por mim, mas por Jesus lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, aí sim os meus pecados foram perdoados. O que eu faço é receber esse perdão. E como que eu recebo esse perdão? Sola gratia, somente pela graça. Vamos para o próximo? Olha aqui, ó. O quarto, sola fide. Repita, sola fide. Somente a fé. Ele está explicando para o povo agora que a justificação do salvo se dá somente pela fé. Eu vou ler para você a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 1, para te mostrar isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou justificado. O que é a justificação? Talvez você não entenda o que é justificação. Todo homem nasce pecador. A gente herda o DNA pecaminoso do Adão. Todo ser humano nasce pecador. O fato é, a criancinha ainda não desenvolveu a habilidade de pecar, mas o DNA do pecado está lá dentro. E a pessoa vai crescer e vai se tornar um grande pecador. Esta é a triste e dura realidade de todos os seres humanos. Só que como o salário do pecado gera morte, então todo mundo que quer ser salvo precisa ser justificado. E essa justificação é exatamente quando Deus tira de você esta natureza ímpia, esta natureza pecaminosa, e implanta dentro de você uma nova natureza. Você se torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. E aí você, diante de Deus, você não é justo. Porque a palavra diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. Mas você é justificado. Levante a mão direita e diga: eu fui justificado. Você não era justo, nunca foi, nunca vai ser. Você era um pecador da pior espécie. Mas você creu em Jesus e pela fé em Jesus você foi justificado. Então Deus olha para você agora e não te vê mais como um pobre miserável pecador. Deus olha para você e te vê como alguém que foi salvo, que foi purificado, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aí o Lutero pregou contra toda aquela tradição católica que dizia que a pessoa tinha que se esmerar para ter a salvação, e depois ela iria para o purgatório, ia ficar no purgatório, purgando os próprios pecados, pagando, para poder um dia entrar no céu. Ele falou: não, não tem nada disso, eu li, eu estudei, eu vi a palavra diz que nós fomos justificados pela fé, sola fide. E por último, ele sintetiza a sua pregação. Os 5 solas que Lutero pregou naquele dia terminam neste: soli Deo glória. Repita: soli Deo glória. Somente a Deus a glória. O que a palavra está dizendo aqui agora? Vamos olhar para dentro da palavra de Deus em Romanos 11. Quando Lutero disse soli Deo glória, era como se ele estivesse resumindo a sua pregação e dizendo: se você crê que é só a Escritura a nossa regra de fé em prática, se você crê que é só Cristo o mediador entre Deus e os homens, se você crê que é só a graça que nos salva, se você crê que é só a fé que nos justifica, então você tem que dizer que é só a Deus que se deve dar toda a glória por isso. E Romanos 11:36 termina com um cântico que Paulo compôs, dizendo: porque dele e por ele
e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. O que você acha que fizeram com Lutero depois dessa pregação, hein? Depois daquela pregação, olharam para o Lutero e falaram: é doido mesmo. Esse homem tem que morrer. Esse homem merece ser castigado. Porque ao invés de vir aqui se retratar, ele faz questão de afirmar novamente tudo isso. Olha como Deus trabalha. Ouça como é que essa história termina. Lutero sai daquele lugar, diante do imperador, diante de autoridades, diante de uma plateia de 5.000 pessoas. Ele sai com uma sentença de morte. Dizem para ele: você vai morrer, mas não aqui, não agora. Você vai ser executado, provavelmente enforcado lá na sua cidade. Então você vai ter 21 dias para voltar, porque naquela época as viagens eram demoradas, né? Ele morava na Alemanha, até que ele chegasse na Alemanha demorava vários dias. Então deram 21 dias para ele voltar, para que quando ele chegasse lá ele fosse executado. E o Lutero não estava a essa altura nem um pouco preocupado com a própria vida, porque quem conhece a verdade não tem medo da morte. Quem conhece a verdade sabe que nem a morte nos separa de Cristo. Aí o Lutero falou: vocês querem que eu volte para casa para morrer? Tá bom, eu vou. Porque para mim nada mais tira a certeza da minha salvação. E Lutero volta para casa. Só que no meio do caminho, 5 homens armados sequestram Lutero. No meio do caminho, olha que história incrível. Ele está voltando para a sua cidade para morrer lá. Só que no meio do caminho ele é sequestrado. E quando ele é sequestrado, levam ele para um castelo. Eu tenho o nome do castelo aqui para te dizer. O castelo de Wartburg, perto da cidade de Eisenach. Quando ele chegou naquele lugar, provavelmente estava encapuzado, ele não viu ninguém, não sabia onde estava. Tiraram o capuz da cabeça dele e disseram: o negócio é o seguinte, você foi sequestrado, mas fica tranquilo, porque quem mandou te sequestrar foi o Frederico III. E o Frederico III é totalmente a favor de tudo que você está pregando. Então nós te sequestramos, na verdade foi para você viver mais tempo e pregar para todos esta mensagem revolucionária. Oh igreja, glorifica o nome do Senhor. Quando ele achou que ia morrer, ele foi sequestrado para um lugar onde ele poderia viver sem saber, sem que ninguém soubesse quem ele era, sem que ninguém lhe perseguisse. Lhe deram o nome de Cavaleiro Jorge e disseram: esquece Martinho Lutero, seu nome agora é Cavaleiro Jorge, tá? Porque ninguém vai perguntar quem você é, se você veio de longe, é só você se apresentar com esse codinome. E aí o tal do Cavaleiro Jorge, que nada mais era do que o Martinho Lutero, começou a escrever de dentro daquele castelo. Tanto é que aquele louvor muito famoso, Castelo Forte, é composição de Martinho Lutero. Ele compôs quando estava lá nesse tal castelo. E nessa época, olha que coisa maravilhosa, o Lutero traduziu para o alemão todo o Novo Testamento. Tudo, de Mateus a Apocalipse, traduziu tudo para o alemão, corrigindo tudo que estava errado, tudo que a Igreja Católica pregava errado, ele consertou, escreveu direitinho. E ele já tinha rompido com a Igreja Católica. A essa altura Lutero não era mais padre. Ele se casa, ele vai ter 6 filhos e ele vai viver até os 62 anos e vai morrer com a certeza da sua salvação. Mas não só vai morrer, mas vai deixar um legado que até hoje, 505 anos depois, continua sendo os pilares da igreja. Põe de novo na tela aqui para mim os 5 solas. Isso aqui você não pode esquecer.
Você pode até não conhecer a fundo a história de Lutero, mas esses 5 solas aqui você tem que gravar. Sola Escritura, somente a palavra de Deus. Somente a Escritura tem que ser tua regra de fé e prática. Não aceite outro evangelho, não aceite outro livro, não aceite outro ensinamento que fuja da palavra. O segundo sola, solos Christus. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, não aceite mais ninguém. Terceiro, sola gratia, somente a graça é que nos salva, somos salvos pela graça. O quarto, sola fide, somente a fé, a minha justificação é pela fé e não pelas obras. E por fim, solo Deo glória, somente a Deus toda a honra e toda a glória. Toda a igreja fique de pé e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você, para que você que fique firme na fé, para que você não se perca nessa caminhada cristã, mas que você continue nos caminhos do Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu acredito que quem está aqui já entregou a vida para Jesus, mas eu não vou deixar de fazer o meu papel, que é perguntar, porque se você em algum momento esteve confuso, agora você foi esclarecido, agora você foi iluminado. Tem alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mas quer entregar hoje a sua vida a Cristo? Levante a sua mão bem alto se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar. A hora é agora, o momento é esse. Quem sabe você que está me assistindo, você quer entregar tua vida para Jesus? Quer receber Jesus agora como teu único Senhor e Salvador? Faz um sinal aí com a sua mão onde você estiver. Escreve aí nos comentários: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deixa eu falar com você que está aqui na igreja e se afastou da presença de Deus. Você saiu da casa do Pai, mas você precisa voltar. Você precisa voltar antes que seja tarde. E Deus te ama tanto, 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 que Ele te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra e para te mostrar que solos Christus, somente Cristo é quem pode escrever teu nome no livro da vida. Somente Cristo é que pode te dar a salvação e a vida eterna. Pastor Ademir, eu me afastei da presença de Deus, mas eu quero voltar, eu quero me reconciliar. Levante a sua mão se tem alguém que se afastou e quer se reconciliar com Jesus nesta noite. Tem alguém? Se tem, levante a mão. Pastor, eu estou firme na fé e quero continuar firme. Quem está firme, dá uma glória a Deus aí. Amém.